Salve, salve, torcedor Cruz Maltino. Tô chegando na área com as notícias do Vascão. Muito boa noite a todos. Antes de mais nada, e simbora com mais um giro no ar. Vou te contar as últimas informações do treinamento do Vasco visando o clássico de domingo, a preparação defensiva do Fernando Diniz para buscar uma equipe mais sólida e organizada lá atrás, e as esperanças do treinador para o duelo que promete contra um time que o Vasco lida com um jejum que incomoda bastante, hein? Há quase 10 anos o Clube de São Januário não consegue aí obter um triunfo sobre o maior rival pelo Brasileirão. Isso reacende ainda mais a importância desse jogo de domingo, que deve servir como um elo significativo para a dura sequência que o Vasco terá pela frente. Enquanto isso, tá cheio de time atrás do Vasco, com o secador ligado para que a equipe tenha mais um resultado negativo pela frente e embole as probabilidades do Z4. Vou te contar já tudo sobre esse cenário, mas antes aquele pedido de sempre. Já larga o like, me dê aquela moral, compartilhe o conteúdo, seja mais um inscrito do canal, fortaleça esse trabalho jornalístico. Bom, meus amigos, se já não bastasse a enorme instabilidade que o Vasco tem apresentado nos últimos jogos e com vistas à dura sequência que o time terá pela frente, o Clube de São Januário ainda tem que conviver com um obstáculo bem indigesto pela frente no domingo no clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão. Desde setembro de 2015, ou seja, há exatos 10 anos, o Cruz Maltino não comemora uma vitória sobre o seu maior rival nesta competição. Naquela ocasião, venceu o time da Gávea por 2-1, com gols do zagueiro Rodrigo e do meia Nenê. Lá se vão 13 jogos de jejum pelo Campeonato Brasileiro e que preocupa muito. É bem verdade que em tempos recentes o Vasco já derrotou o rival. Foi na fase de grupos pelo Campeonato Carioca em março de 2023. Na vitória por 1-0, o gol do Pumita, naquele chutaço de longe de fora da área, e que deve atuar inclusive pela lateral esquerda neste domingo. De qualquer forma, é muito tempo conviver com um jejum desses que anos atrás o vascaíno não vivia. Fernando Diniz sabe que mentalmente essa situação incomoda os jogadores que hoje aí estão vestindo e representando a camisa do Vasco. É pressão, é responsabilidade, mas é o tipo de coisa que o treinador gosta destes desafios. E o Diniz tem tentado passar isso aos jogadores. Jogos como esses em que valorizam o grupo quando o resultado é alcançado. E o resultado de domingo, meus amigos, precisa ser positivo para que o Vasco tenha a calmaria necessária para a sequência que vai ter pela frente, já que em seguida pega o Bahia, depois Cruzeiro e Palmeiras, times aí que estão disputando um objetivo máximo na competição. Já o Vasco, por sua vez, vive um contraste, né? O primeiro objetivo do clube é se desgarrar da zona de rebaixamento o quanto antes, para que aí sim possa ter gordura para queimar na reta final e poder contar com isso, alçando aí um voo, né, mais alto na competição, por exemplo, uma classificação na Copa Sul-Americana. Hoje a situação do Vasco é bem incômoda e carece de preocupação. Mas o Diniz tem trabalhado intensamente nessa semana para mudar este panorama. Injetar aí competitividade ao time no domingo. Diariamente os jogadores vêm treinando bastante finalizações, saídas de bola, compactação, marcação, pressão e jogadas aéreas para que não seja surpreendido no clássico. A esperança do Fernando Diniz é que a bola passe pelos pés do Coutinho, que o cria da colina aí seja um diferencial neste domingo. O Coutinho vem vivendo uma boa fase, fazendo gols importantes nos últimos jogos, boas jogadas, e o Diniz quer explorar isso, que é o jogador assumindo essa responsabilidade nesse jogo decisivo e ficando mais próximo da área, para que o Vasco possa surpreender a equipe rubro-negra. Aliado a isso, ele pede que o Nuno e o Ryan estejam conectados para utilizar bom aí diálogo com o Coutinho, e assim o Vasco apresentar um bom repertório de jogadas que possibilitem chances concretas de gol. Os treinamentos do Diniz têm sido muito aí na base do aprimoramento físico e de diálogo para corrigir eventuais falhas que o time tem apresentado nos últimos jogos. Um jogador que vem crescendo muito de produção nos treinos é o colombiano Carlos Cuesta. Sem o Lucas Freitas e sendo obrigado a colocar o Robert Renan pela esquerda, que na verdade é a sua posição de origem, né? O treinador ele inicialmente pensou no Cuesta como seu parceiro da zaga, como a gente já vem falando aí
desde o início da semana. O grande temor, né, é o aspecto físico, já que ele ainda não estava aí no seu ideal, né, tanto que ele não começou a última partida como titular. Porém, os treinos dessa semana estão sendo produtivos para que o Cuesta, né, que tem aprimorado bastante aí a sua forma física. Então a ideia é improvisar o mínimo possível para domingo. A gente sabe que o Diniz gosta dessas improvisações, mas ele deve usar isso durante o jogo em si, né? A maior possibilidade de improvisação é que apenas o Pumita, né, entre aí no time, mas pela lateral esquerda, substituindo o Lucas Piton, que está lesionado. O Hugo Moura vem treinando ao lado do Barros, né, no meio campo, e deve aí, com isso, formar um sistema de proteção por ali. Mas isso não quer dizer que durante a partida o treinador evite, né, o de colocar o jogador na zaga. Dependendo das circunstâncias da partida, isso pode acontecer. É sempre bom lembrar que no último jogo ele improvisou um Nuno no meio campo, ali como volante, e depois trouxe de volta o Paulinho. Então, são opções pensadas aí que devem ser acionadas em caso de uma necessidade maior de um placar positivo. É o tal tudo ou nada, porque o Vasco pretende começar a partida estudando ali o seu adversário, chamando o time da Gávea mais para o seu campo e dando uma explorada nos contra-ataques rápidos. E a importância de um gol no início é muito grande, porque bota mais responsabilidade no adversário, que terá que se jogar e adiantar os seus jogadores. É o Vasco se armando para o jogo de domingo, que tem contornos aí decisivos. E você, está apostando que dessa vez esse jejum contra o rival do Brasileirão vai acabar? Qual jogador você está levando mais fé para esse domingo? Então, ó, bora comentar aí para a gente interagir juntos. Bom, antes da gente encerrar, dizer que o lateral esquerdo Leandrinho, que no Vasco não vem tendo oportunidades no time de cima, foi realmente convocado hoje para defender a seleção brasileira sub-20 da Copa do Mundo da categoria, que será disputada no Chile entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro. O Brasil está no grupo C da competição, junto a México, Marrocos e Espanha. E se tudo der certo, o jogador tendo aí grandes chances de sofrer até uma valorização maior, né, no clube de São Januário. E aí, com isso, o Vasco lucrando. Essa é a aposta de todos dentro do Vasco. Tanto que o clube recusou propostas recentes de time da Bélgica, da Bulgária, até mesmo da Arábia, né, porque sabe, tem ciência dessa valorização, de que o Vasco pode receber ofertas muito mais vantajosas, buscando aí uma futura venda do atleta. O atacante Ryan também seria convocado pelo Ramon Menezes, mas como o Vasco não é obrigado a ceder o jogador nesta competição, avisou com antecedência a CBF e ao treinador da importância do Ryan para o time atual do Vasco, onde ele é titular absoluto e que não iria aceitar uma convocação do jogador, ou seja, ele não seria liberado pelo clube. Com esse recado direto, coube a CBF, a comissão técnica, deixá-lo de fora. E tá certo, né? O Vasco em primeiro lugar sempre, até porque o time vive aí um momento decisivo no Brasileirão e a ausência do Ryan poderia trazer danos irreversíveis à equipe do Fernando Diniz. Bom, meus amigos, essas são as informações de hoje do Vasco e a gente vai aí apurando e preparando o boletim de amanhã para chegar aqui com tudo. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.